Nós devemos entender que a obra, que a seara, ela é do Senhor. E por que nós devemos atentar para os trabalhadores que Deus envia? Isso é muito interessante. E eu quero que os senhores me escutem bem nessa parte aqui, que eu quero trabalhar com os senhores. O texto diz: rogai ao Senhor da seara. Esse verbo rogar é pedir, é solicitar. Se há um problema na seara, o que é a seara, pastor Ziel? A seara, ela está falando dos judeus, a seara está falando da igreja, a seara está falando do mundo. Os judeus eram uma seara. O mundo é uma seara. A igreja é uma seara. Agora, rogai ao dono da seara. Só quem pode mandar pastores de qualidade para a igreja é o dono da seara. Vocês entenderam isso? Só quem pode mandar. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz, eu preguei isso ontem, a Bíblia diz que os filhos de Eli não prestavam mais. Se os filhos não prestavam, o pai também não estava prestando mais. Como resolver o problema? A Bíblia diz que tinha uma mãe orando. E a mãe que estava orando, ela clama por um filho. Como era o nome do filho? Vamos lá bem forte. Como era o nome do filho? Quando o obreiro é fruto de oração para a igreja, o problema se resolve. Tudo estava bagunçado, mas no momento que a mãe vai orar, quando você lê Samuel 1:3, está na Bíblia, 1:27, a Bíblia diz: por este menino orava eu, e o Senhor viu a minha. Diz um historiador judeu que quando Samuel andava com a estolazinha de sacerdote que a mãe fazia, diz que Eli olhava para Samuel e chorava. Por que Eli olhava para Samuel e chorava? Porque ele dizia: esse menino com 12 anos tem um caráter desse jeito, os meus filhos são sacerdotes e não prestam. Irmão, tem pastor que quando ele passa, a igreja diz: eita Deus, obrigado pelo nosso pastor. Tem líder que quando ele termina de pregar no culto de doutrina dele, aí os irmãos dizem: eita rapaz, nós não precisamos para lugar nenhum, nosso pastor aqui, homem de Deus. É porque quando é fruto de oração, a coisa funciona. Agora, quando é fruto de beleza, fruto de estatura, fruto de curso, fruto de titulação, aí é só glória humana. E eu vou dizer uma coisa para os senhores: às vezes Deus deixa isso acontecer na igreja, para que ela saiba que quando a igreja escolhe pelo título, pelo tamanho, pela aparência, ele pode até ficar. Quanto tempo Saul reinou? Vamos lá, quanto tempo? E Saul foi fruto de oração? Saul foi escolha direta de Deus? Saul foi escolha de quem? E como foi que o povo escolheu Saul? Hein? Olha, ouçam bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o povo escolheu Saul, escolheram Saul dizendo assim: nós queremos um rei como todas as nações. E quando o próprio Samuel foi olhar para Saul, ele disse: eita, encheu os olhos dele. Aí a pessoa, eu louvo a Deus porque a igreja Assembleia de Deus é uma igreja, o pessoal lá fora diz assim: tem que ter um movimento que agrega todo mundo, que dê apoio para todo mundo, que não faça discriminação. É a Assembleia de Deus. Aqui tem pastor branco, tem pastor preto, tem pastor bonito, tem pastor feio, tem pastor culto, tem pastor que fala errado, tem pastor, tem de todo jeito. Mas ele entra onde eu entro, ele senta onde eu sento, ele glorifica do jeito que eu glorifico.
E ainda tem mais. A Bíblia diz que nós vamos estar juntos com Abraão, Isaque e... Agora prestem bem atenção. É porque na escolha de Deus é pela oração. E quando você vai para 1 Samuel 16, 7, e disse o Senhor a Samuel também: tu não atentas para a aparência, nem para a altura da estatura, porque o Senhor não olha como homem vê, Ele olha para o coração. Ele sabe o que está dentro de ti. Nós às vezes podemos escolher pela beleza, pelo título. Um pastor estava sentado dentro de um ônibus, aí pegou, eu não vou citar o nome dessa igreja com respeito a ela. Aí ele pegou anúncio: procura-se um pastor, experiência de 10 anos, que tenha doutorado em teologia, curso de psicologia, que tenha uma boa oratória. Aí o pastor foi lendo, depois ele escreveu no final: não é igreja, é empresa. Porque a empresa é que diz: procura-se um candidato. Igreja não se procura líderes. Igreja roga por líderes. Quando eu falei ontem, Moisés, tem obreiro que diz, e até teólogos, Moisés não preparou um substituto. Quem é de nós que prepara substituto? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores. Quem de nós prepara um pastor para receber fuxico? Não, se tu souber, pastor, eu sei lidar com fuxico. Eu tenho a receita. Quem já leu um livro, Como o Pastor Pode Enfrentar Fuxico na Igreja? Quem já leu um livro, Como o Pastor Pode Enfrentar Traíras na Igreja? Nenhum de nós tem receita pronta. É por isso que quando você lê Números 27, 16, Moisés disse assim: o Senhor Deus de todo espírito, dono de toda vida, coloque um homem nesta congregação. Quem deve colocar é Deus, porque quando Deus te coloca, que tu sabes que Deus te escolheu, é assim, que tu sabe que Ele te mandou, pode ter o cara feia, pode ter o fuxiqueiro, pode ter o falador, pode ter a mentirosa, pode ter os grandões que olham com cara feia, mas Deus diz, como disse para Ezequiel: é casa rebelde, mas tu estarás no meio deles, e eles saberão que ali tem um profeta de Deus. Então, se vocês atentarem para isso, é muito importante. E eu vou mostrar na Bíblia. Quando você abre Atos capítulo 13, 1 a 3, a Bíblia diz: na igreja de Antioquia, aí começa: havia profetas e havia doutores. Agora eu faço uma pergunta aqui aos senhores: qual foi o método que a igreja usou para o Espírito Santo selecionar um homem na obra dele? Vamos lá, diga bem forte, foi o quê? Agora, os senhores sabiam, deixa eu dizer uma verdade aqui: nós somos o povo que mais prega que Deus é quem escolhe, que Deus é quem bota, que Deus é quem coloca, que Deus é quem... E aí, na hora que Deus abre uma porta para alguém, tu é o primeiro a dizer não. Eu não vou usar de falsidade, irmão, vou dizer aqui a verdade. Eu, pretinho velho, pequeno, nunca tinha tomado conta de um campo, como Davi, só mesmo catando pedrinha lá no ribeiro. Aí, o pastor, que era pastor presidente lá da convenção, ele disse assim: eu senti de Deus que o homem que deve assumir essa igreja é o pastor Oziel. Quem deve assumir esse campo é o pastor Oziel. Todos os pastores, inclusive a mesa, muitos disseram: não, é novo, é menino. E a gente prega que Deus usa menino. Rapaz, nós somos o povo que eu não entendo, não.
Deus usa menino, Deus olha, aí tal. Aí quando o pastor disse, eu quero colocar ele, aí todos não foram a favor. Ele me chamou e disse assim, olha, ninguém vai te dar apoio, o pastor, ninguém vai te dar apoio, mas segure a conversa e eu vou segurar a conversa contigo. Eu disse, tá bom, meu pastor. Aí ele disse, vá na minha terra amanhã, eu quero falar com você. Eu fui. Quando eu fui lá para a terra dele, antes de eu sair, a caixa d'água encheu, e aí ela encheu tanto que o forro caiu, aquele forro PVC. Aí eu disse, eu vou tirar essa água aqui. A minha esposa me ajudando, eu tirei a água. Aí ela disse assim, olha, você suou muito, tome um banho e troque a camisa. Aí vá. Aí eu tomei um banho, troquei a camisa e fui. Quando eu entrei na terra dele, que eu me sentei do lado dele, comecei a conversar com ele, aí ele disse, é de Deus você ir. Eu disse, mas assim, o senhor, ele disse, é de Deus. Quando Deus disse que era para entregar para ti, eu tive uma visão contigo. E a camisa que tu estava, era essa daí. Deixa eu dizer uma coisa, quem é o dono da seara? Não, vocês estão falando fraco, quem é o dono da seara? Quem é que manda na seara? Quem é que bota trabalhador na seara? Quem é que escolhe para a seara? Sabe por que muitas coisas não estão dando certo entre nós? Porque nós estamos metendo o dedo, metendo o nariz, querendo fazer do nosso jeito.